Bora com tudo, doutora Kênia, porque da última participação da senhora para hoje, a gente teve aí algumas movimentações com relação ao INSS, né, doutora? Sim, tivemos muitas confusões, né, Matheus? Ameaça de greve, Justamente. de perito, divulgação da nova instrução normativa do INSS. Doutora Kênia, eu, na minha visão, liberar uma margem maior para crédito consignado não é nada positivo, porque vai endividar a pessoa. Mas o que muda no crédito consignado agora, doutora? Então, Matheus, eles aumentaram a margem consignável, né? Antes era 30%, agora, salvo engano, acho que passou para 40%. E é isso que você está falando. Isso faz com que os segurados se endividem mais. E se endividando mais, ele vai receber menos mensalmente, o que vai refletir diretamente no dia a dia, né? Na renda familiar. E como as coisas estão cada dia mais caras, com certeza isso vai ter a longo prazo um efeito negativo. Porque o consignado, a pessoa resolve aquele problema imediato, aquela disponibilidade financeira que ela está precisando naquele momento. Só que ela faz aí um financiamento, por exemplo, de R$10.000, ela vai pagar mais que o dobro e financia isso em 5 anos para frente. Então, ou seja, ela tem aí a renda dela comprometida por um longo período. Então, eu comungo aí da sua impressão. Eu também não vejo com bons olhos esse aumento da margem do consignado. Muito bem, a gente tem mais informação e, é claro, qualquer dúvida que você, ouvinte da Rádio Clube, tiver, é só ligar aqui no 3818-1798. De fato, doutora Kênia, é abrir margem para o endividamento, é abrir margem para uma bola de neve. Por quê? Se a grande maioria dos pensionistas, aposentados ou que recebem algum tipo de benefício do INSS, em sua grande maioria recebe salário mínimo e mal consegue sobreviver com salário mínimo, imagina ainda fazer algum tipo de empréstimo. A pessoa vai viver em condições, não tem nem como. Eu não consigo nem expressar uma palavra para colocar para o ouvinte entender que condições as pessoas vão viver. Para comprar remédio, para lidar com o pagamento dessas prestações, é uma situação de risco. Sim, e eu vejo como uma situação muito preocupante, Matheus, porque apesar de a nossa Constituição dizer que o salário mínimo ele tem que custear educação, lazer, alimentação, remédios, né? Nós sabemos bem que a nossa realidade não é essa. E quanto mais você tem a renda comprometida, mais você fica em dificuldade para as despesas do dia a dia, que nós chamamos de despesas básicas, mas de básicas elas não tem nada, né? Alimentação, remédio, hospital, né? Então a cada dia fica mais complicado. Com o aumento dos preços, gás de cozinha, um absurdo. Por mais que o governo coloque aí o Vale Gás, nós já verificamos aí que isso não supre as necessidades, até porque ele é concedido a cada 60 dias. Então, é complicado. Nós estamos vivendo um momento muito complicado na nossa economia e a forma com que o segurado tem encontrado aí para passar por toda essa crise é fazendo o consignado. Na maioria das vezes, um consignado que ele compromete a renda por um longo período. Então, bastante preocupante mesmo. Eu oriento os meus clientes no escritório que somente faça o consignado se for a última opção. Além disso, o segurado, quando ele tem o seu benefício de aposentadoria concedido, ele sofre um assédio, né, das empresas, das financeiras, oferecendo o crédito consignado. Então, vários clientes chegam no escritório: doutor, olha, eu recebi uma mensagem que tem 14 mil disponível para mim. É do processo? Não, não é do processo. O INSS não envia mensagem de WhatsApp, como nós falamos isso na semana passada, né? E do processo também não é via WhatsApp. Então, muitas vezes são as empresas, são as financeiras, que nós não sabemos até hoje como eles têm acesso às informações,
Mas eles é que enviam essas mensagens via WhatsApp e o cliente não sabe, o segurado não sabe do que se trata, muitas vezes faz essa confusão e acaba contratando um crédito sem realmente saber o que está fazendo. Então é muito preocupante mesmo. 3818-1798 é o canal da participação do ouvinte. Doutora Kênia, só falou com relação às instruções normativas. O INSS, ele terá uma nova instrução normativa visando decisões rápidas e padronizadas. Essas novas regras vão substituir a instrução normativa de número 77 de 2015. Além disso, a instrução normativa irá incluir as mudanças trazidas pela reforma da Previdência e a emenda constitucional número 103 de 2019. Hoje nós estamos com transmissão por imagem também, Matheus? Sim, também por imagem. Vou te mostrar a instrução normativa aqui, ó. Misericórdia. Nós temos uma instrução normativa com mais de 600 artigos, com mais 2 resoluções que vieram regulamentar alguns procedimentos mesmo que foram introduzidos aí pela emenda constitucional 103. Então, cada dia que passa, há sim a necessidade de você contratar um especialista para defender os seus interesses perante a Previdência Social. Divulgada hoje no Diário, ela foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Então, a partir de hoje, a Instrução Normativa 77, que era que a gente utilizava como meio de normatização, né, como meio de requerimento dos benefícios. Então, a partir de hoje, entra em vigor, então, a Instrução Normativa 128, de 28 de março de 2022, publicada hoje, com exatamente, vamos ver quantos artigos ela tem aqui. Doutora, mais de 600 artigos. Nós temos uma instrução. Doutora, é muita coisa, né? Coisa, Matheus. Por isso. Existe essa necessidade dessa instrução normativa com esse tanto de página? Nós temos a instrução normativa com quase 600 artigos. Aliado a isso, nós tivemos algumas portarias, por exemplo, a portaria 994, também do dia 28 de março. Ela vem aprovar as normas e procedimentos em matérias de benefício. Nós tivemos também a portaria 995, que ela vem tratar dos acordos internacionais. Tivemos a portaria 996, que vem falar sobre a fase de recurso. Tivemos a portaria 997, que ela vai falar dos procedimentos de revisão. Isso tudo com a data de ontem, hein? Nós tivemos também a portaria 999, que ela vai falar da reabilitação profissional. Ela vem trazer procedimentos aí do processo administrativo previdenciário. Ou seja, nós dormimos ontem e acordamos hoje com toda a legislação previdenciária administrativa modificada. Muita atenção, então, aí aos segurados, aos profissionais também do direito, atentar aí às normatizações internas. Nós sabemos que ela faz lei para a administração pública, então ela deve seguir o que está na instrução normativa. E para isso nós temos que simplesmente, Matheus, estudar. Hoje não tem como um profissional falar que atua na área do direito previdenciário se ele não tiver um estudo diário. Aqui foram revogadas mais de 20 instruções internas, entre elas a instrução normativa que vigorava desde 2015. Então, o regramento interno do INSS todo em conformidade aí com a reforma da Previdência que nós tivemos aí em 2019. Então, a partir de hoje, aos segurados, bastante atenção, aos colegas profissionais da área do direito previdenciário, bons estudos, né? Nós temos aí, hoje eu mandei imprimir a minha, ela deu mais de 700 páginas impressas frente e verso. Então, muito estudo pela frente, Matheus.
Muito bem, 3818-1798 é o canal da participação do ouvinte aqui na Rádio Clube 98, 3818-1798. Doutora Kênia, o INSS liberou o pagamento de aposentadorias e pensões referente a março já foi o calendário, leva em conta o número final do benefício do segurado, né? Segunda-feira, dia 28, já tiveram os benefícios liberados, aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo com o número de identificação social final 2, o NIS. Eles já começaram, já foram iniciado, né, o pagamento da primeira parcela do 13º, né, e vamos aí ver o que o segurado vai fazer com esse dinheiro agora no início do ano e o que nos espera no final do ano, né? Se der, né? Se der para passar o mês. Continua sendo aí uma medida do governo com enfrentamento à pandemia. Nós tivemos isso daí em 2020 e 2021. E o governo repetiu o procedimento aí em 2022. E os segurados façam bom uso dessa. Lembrando que é uma antecipação, ou seja, no final do ano nós não teremos o 13º salário. O 14º continua como sempre esteve, né? Não passa de uma discussão no Congresso, até então sem aprovação. Eu tenho aqui a participação do ouvinte, o Marcos Antônio, está dizendo o seguinte: Matheus, com relação à instrução normativa, essa instrução normativa é a atualização que está circulando nos canais de mídia, que o INSS vai realizar, essa atualização dos critérios de benefícios? Sim. Essa instrução normativa é a atualização do INSS dos critérios de benefício, doutor? Sim, não só dos critérios de benefício, mas toda a normatização interna que envolve a Lei 8.213 e a Lei 8.212. A Lei 8.213 é a Lei de Benefícios, de 91, né? E a Lei 8.212 é a Lei de Custeio. Então, essa legislação, ela sofreu uma alteração aí com a Emenda Constitucional 103. Então, a Instrução Normativa 128, ela vem fazer uma atualização de todo o regramento interno, de todas as instruções normativas, das portarias, resoluções. Ela faz uma condensação de toda essa normatização administrativa. Já tem pessoal da área previdenciária dizendo que agora nós temos um vade-mecum de direito previdenciário, porque a gente tinha toda essa legislação de forma esparçada, em portarias, resoluções e memorandos. Então, com a edição aí da publicação, né, da Instrução Normativa 128, ocorreu aí a revogação de mais de 20 instruções, resoluções e portarias que estavam vigorando. Então, a partir de hoje, em vigor a Instrução Normativa 128, que deve ser observada aos requerimentos administrativos a partir de então. Lembrando que no direito previdenciário vigora a lei vigente na data do ato. Por exemplo, se eu tenho um óbito que ocorreu em 2018, eu vou aplicar a legislação que estava vigente em 2018 e não com as introduções trazidas, com as modificações trazidas aí pela Emenda Constitucional 103, que ela é mais restritiva. Então, nós temos sempre que observar isso. Uma norma, ela não pode vir para prejudicar. Então, ela não vai, a instrução normativa, se fosse o caso, ela não iria retroagir para prejudicar nenhum processo que já esteja em andamento. Muito bem, 3818-1798. Eu tenho aqui uma pergunta. Doutora Kênia, quando que o benefício do INSS não pode ser cortado? Que tipo de benefício? Depende. Se a gente estiver falando aí de benefício por incapacidade, aí nós temos aquelas situações que, salvo engano, acho que o artigo 101 da Lei 8.213 ela vem trazer. Se ele tiver com 55 anos de idade e mais de 15 anos em gozo de benefício, somado benefício de auxílio-doença e incapacidade e aposentadoria por invalidez, e se o segurado tiver acima de 60 anos, esses casos para o benefício por incapacidade. E nos demais casos, se são aposentadorias programáveis, se são benefícios programáveis, aquele que você programa a data que você vai requerer,
ele não pode ser cortado, ele não pode ser cancelado, a não ser que seja verificada alguma fraude, algum erro da administração, porque a administração pública, como também o segurado, ele tem 10 anos para poder rever os atos que foram praticados. Ele tem 10 anos para revisar. Por isso que eu estou entendendo que a pergunta do ouvinte aí é sobre o benefício por incapacidade. Deixa eu verificar aqui. Deixa eu ver aqui o nome, a Maria. Maria Florzinha, tá aqui Maria Florzinha. Então tá bom, Maria com emoji de florzinha. Uma ótima noite, tá respondida. Ela tá dizendo que é realmente benefício por incapacidade. Doutora, o destaque da semana no Giro Previdenciário. Bom, Matheus, é mergulhar mesmo nos estudos. Eu brinco muito com o pessoal da comissão, né? Como todos sabem, eu sou presidente da Comissão de Direito Previdenciário. Nós que atuamos na área, que somos especialistas, nós temos a obrigação de ter uma atualização e um estudo diário, porque o resultado do nosso trabalho, Matheus, não é conseguir para o segurado um benefício previdenciário. A nossa obrigação como profissional é orientar o segurado para que ele tenha acesso ao seu melhor benefício. E para que a gente tenha essa capacidade de orientar ou de fazer o serviço que nós somos contratados, né, para aí como procurador, para requerer perante o INSS algum benefício previdenciário, nós temos a obrigação de entregar ao nosso cliente o melhor benefício, né, o nosso resultado de estudo, de preparação, como eu mostrei para vocês aqui hoje. Eu fiz questão de trazer hoje para o nosso programa essa instrução normativa, porque eu fiquei abismada com o tamanho da apostila que gerou aqui a instrução normativa. Eu gosto ainda de estudar no papel. Então, eu gosto de estudar, eu gosto de grifar, eu gosto de fazer as minhas anotações. Então, eu não gosto, quando é um assunto novo, como é a instrução normativa, eu gosto de fazer o estudo comparado com a instrução anterior, com essa nova, para a gente ver realmente aonde que nós vamos conseguir conseguir entregar ao nosso cliente, né, o nosso melhor. Então, fica aí o convite a todos os colegas para que conheçam a instrução normativa, não se arrisquem em fazer requerimento sem estar alicerçado, né, sem estar embasado aí na instrução normativa que foi divulgada hoje. Então, instrução normativa 128, de 28 de março de 2022. Substituiu na íntegra a instrução normativa 77 de 2015. A 77, ela não vigora mais. Ela não pode ser utilizada para embasar nenhum requerimento a partir de hoje. Tá dado o recado, doutora Kênia Araújo participando conosco aqui do quadro Giro Previdenciário da Rádio Clube 98. Doutora, obrigado por sua participação e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Mais uma vez, muito obrigada, Matheus, e até a próxima semana. Fiquem todos com Deus. E vamos que vamos, né, Matheus? Vamos continuar aí. Vamos que vamos. Tentar, né, doutora? Tentar. Nós temos que conseguir, nós não temos outra opção, Matheus. Só acreditar sempre. Doutora, obrigado. Forte abraço, viu? Forte abraço. Tchau, tchau. Fique em sintonia.